Olá, bem-vindos ao canal Como Nossos Pais. Hoje nós vamos conversar sobre o lugar da criança na separação dos pais. Um tema delicado, mas fundamental para entendermos como proteger o desenvolvimento dessa criança, em situações de litígio familiar. Eu sou a Josane Campos, psicanalista e psicóloga que atua também como perita no sistema de justiça. Se esse tema já faz sentido para você, curta esse vídeo agora mesmo e se inscreva no canal. Ative o sininho, porque toda semana eu trago reflexões e orientações técnicas para a infância, família e justiça sobre esses temas que são tão importantes. A separação dos pais para a criança, ela pode ser vivida como se ela estivesse segurando as pontas de uma corda esticada. Então, de um lado o pai, do outro lado a mãe, e quanto mais os adultos puxam essa corda, mais a criança sofre para se equilibrar. Então, essa imagem ajuda a gente a entender como o conflito conjugal ele pode transformar a criança em objeto de disputa, quando, na verdade, ela deveria ser reconhecida como um sujeito que está sofrendo também com a separação dos seus pais e que tem o direito de conviver com ambos os pais. E o impacto psíquico da separação, como é que fica? A separação rompe com uma referência estruturante para a criança, a ideia de família unida como garantia de amor e proteção. Bom, com Freud a gente aprende que o cuidado e presença parentais imprimem marcas psíquicas. E com Lacan, especialmente no texto Notas sobre a Criança, se quiser eu vou deixar aqui embaixo como referência para vocês, sobre o quanto a criança ela pode ocupar uma posição sintomática na família. E com relação a esse tema do litígio entre os pais, sobretudo o François Dolto, no livro Quando os Pais se Separam, que é meu livro assim, cabeceira de cama, todo mundo tem que comer esse livro se interessa por esse tema, Quem nos oferece pistas preciosas sobre o contexto do litígio, essa autora. E ela nos lembra que a criança tem o direito de saber, em palavras simples e verdadeiras, de acordo com o seu tempo aí de desenvolvimento, a sua condição de compreensão, ela deve sim saber o que está acontecendo. E quando os pais escondem, mentem ou culpabilizam um ao outro, a criança se sente perdida e ela pode fantasiar que ela é a responsável pela ruptura. O doutor também nos alerta que mesmo quando os pais se separam, a criança não perde o direito de continuar amando ambos os pais. Impedir isso é impor-lhe um sofrimento desnecessário. E se esse ponto já ressoa em você, compartilhe esse vídeo com colegas psicólogos ou com pais que estejam vivendo uma separação. Esse conteúdo pode ajudar muitas pessoas. Bom, vamos falar um pouco sobre os conflitos de lealdade e sintomas. A criança, diante da disputa, muitas vezes entra em conflito de lealdades. Se eu ficar bem com o papai, será que eu tô traindo a mamãe? E se eu gostar de passar o fim de semana com a mamãe, será que eu tô abandonando o papai? Então, esse conflito, ele às vezes é até consciente, viu gente? Esse conflito nem sempre é inconsciente não, em geral ele é consciente. Então, ele pode gerar na criança sintomas de culpa, pensamentos acusatórios, recusa em visitar um dos pais, receio, de quando vai para casa de um, deixar de ver o outro e vice-versa. Ou até um discurso repetitivo, como se a criança apenas ecoasse as falas de um dos adultos ou de ambos. Então é importante dizer, nem sempre esse eco aí significa alienação parental, tá? Muitas vezes é a forma que a criança encontrou de sobreviver psicamente a esse conflito. Lembrando que à medida que os pais se separam, em geral, no momento da separação, esses pais também estão vivendo uma dinâmica bastante conflituosa e nem sempre eles conseguem deixar a criança de fora dessa situação conflitiva. Por mais que saiba que isso não é o melhor para a criança, muitas vezes os pais colocam sim a criança no centro desse conflito. Falando do ponto de vista jurídico, o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 19, assegura o direito da criança a viver em família, conviver com a sua família. E o artigo 100 traz o princípio do melhor interesse,
que deve guiar todas as decisões judiciais, enfim. Ou seja, não é sobre satisfazer os desejos do pai ou da mãe, mas sobre proteger a integridade emocional da criança, tá? E o nosso papel, e o papel dos pais também, como é que a gente pode falar um pouco a respeito disso? Quando os pais conseguem manter o diálogo respeitoso, pelo menos na frente da criança, né? A criança pode ressignificar a separação e seguir aí o seu curso. O grande desafio é quando os adultos não conseguem elaborar as suas próprias feridas e passam a instrumentalizar o filho, né? Aqui, o psicólogo precisa sustentar, então, uma escuta qualificada mesmo, né? Isso significa ouvir a criança sem pressa, respeitando aí a sua forma de falar, seja, né, nas palavras, nas brincadeiras, né, nas diversas formas que uma criança diz de si. Significa também não fazer perguntas sugestivas ou que coloquem a criança em uma posição de escolha entre pai e mãe. Isso é muito sério, muito importante. Perguntas como, com quem você prefere ficar? São perguntas violentas, gente, porque pedem que a criança, de certo modo, traia alguém. Quando ela precisa dizer, é como se você estivesse pedindo para ela dizer assim, você gosta mais desse ou desse? Então é um tipo de pergunta que não se faz para uma criança. A gente tem outros meios de entender como é que ela se sente estando com um, como ela se sente estando com o outro. E, inclusive, estando com a mãe, ela pode ter situações que gosta, que não gosta. Estando com o pai, ela pode ter situações que ela gosta, que ela não gosta, preferências. Situação que ela tá mais doentinha e de repente ela gosta mais de ficar com a mãe, que dá mais chameguinho. Situação que ela quer fazer uma aventura, uma coisa diferente, ela gosta de repente de ficar com o pai, porque o pai, ele é mais... de repente deixa essa criança mais à vontade, né? Então não estou dizendo que é sempre dessa forma, mas só para exemplificar que tem situações que uma criança tem preferências em estar com um mais do que em estar com o outro. Não quer dizer que ela ama mais a um ou ao outro, mas isso acontece porque estamos em relação, estamos falando de relações entre pessoas, né? Então todos temos preferências. Por que a criança não teria? Mas não significa que essa preferência é porque ela gosta mais ou menos. Simples, e ela também não pediu para ser colocada nesse lugar de filho separado, né? Então tudo isso precisa ser levado em consideração e precisa ser bem colocado também, sempre que possível, para os pais, né? Para eles também poderem pensar esse respeito e terem esse respeito com o filho à medida que essa separação aconteceu e a criança precisa continuar convivendo com seus pais, né? E essa escuta do profissional, né, qualificada, ela exige que essa fala da criança seja escutada dentro do contexto, né? Dentro do contexto que ela está vivenciando, sem transformá-la em prova contra um dos pais. E aqui é muito importante, né, que se você é um psicólogo, né, que atua ou deseja atuar no sistema de justiça, queria que você comentasse aqui embaixo a sua experiência. Eu quero muito dialogar com vocês e construir assim uma comunidade de profissionais éticos e comprometidos com as crianças. Bom, vou trazer aqui uma situação concreta para nos ajudar a avançar nessa discussão. Então vamos pensar numa menina de 7 anos em processo de... que os pais estão em processo litigioso, né, na disputa de guarda. E essa criança fala frases como: eu não quero ir para casa do papai porque ele não gosta de mim. Mas, ao mesmo tempo, quando essa criança contava sobre o que fazia com ele, ela descrevia algumas brincadeiras, passeios, momentos de cuidado, em que ela visivelmente sentia alegria, né, ao relatar aquelas situações. Então, nesse caso, ficou, sim, evidente, né? Claro que havia aí uma diferença entre esse discurso repetido, né? Essa fala repetida, meu pai não gosta de mim, não quero ir para casa dele porque ele não gosta de mim, e a experiência concreta que ela vivia. Então, se o psicólogo não observa essa discrepância e está ali atuando no sistema de justiça, ele pode escrever um relatório dizendo assim: a criança rejeita o pai, reforçando injustamente, né, esse litígio. O nosso papel é ajudar a dar lugar ao sujeito, né, a criança, alguém que sente, pensa, enfim, né, que vivencia toda essa experiência, mas que não deve ser reduzida a uma bandeira de guerra entre os adultos. Então, para a gente concluir aqui, a separação dos pais, ela não precisa ser um trauma irreparável,
né? O que faz diferença é a forma como os adultos conduzem a transição e como os profissionais conseguem ouvir a criança, né, como sujeito e não como apenas um objeto de disputa. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta esse vídeo agora mesmo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos episódios. E me ajude a espalhar esse tema. Compartilhe com pais, advogados e psicólogos que lidam com famílias em litígio. Quanto mais gente refletir sobre o lugar da criança, mais chances teremos de proteger a infância em tempos de separação. Obrigada por estar aqui e até o próximo vídeo.